Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo ao podcast Falar em Público Sem Timidez. Aqui eu te ensino a dominar a sua expressão e a sua timidez para você falar em público sem medo, tá? Hoje tô travando aqui, gente. Eu sou Elisan Correia e o tema desse episódio é como o medo de falar em público afeta a sua vida, ok? E a gente vai aprender hoje aqui a tomar uma decisão, beleza? A gente vai entender como que a gente toma uma decisão, fazer um episódio mais rápido, um episódio mais direto, beleza? E vamos lá. Antes eu tenho dois recadinhos para vocês aqui, recado rápido. Dia 24 de março a gente vai realizar um evento onde eu vou te ensinar aqui como que você vai dominar essa tua timidez, como que você vai dominar a sua expressão para você conseguir falar em público sem medo, tá? É um evento para você falar em público sem medo e vai ser gratuito. Depois eu publico o link aí para você poder se inscrever. Outra coisa é que nós temos um grupo do WhatsApp, onde a gente publica novidade, onde a gente publica dica, tem muita coisa massa lá para você e só publico lá. Então vou deixar aqui na descrição ou na bio se você está assistindo isso aqui pelo Instagram, ok? E vamos ser direto lá. O que é esse medo de falar em público? É o medo da exposição, tá? É o famoso medo da exposição. E não confunda, as pessoas geralmente confundem muito o medo de falar em público com dar palestras, com se expor para milhares de pessoas. Não, o medo de falar em público é uma parada que acontece no teu dia a dia. Você vai no mercado e você encontra uma pessoa que é muito legal, muito importante, e você fica com vergonha. Você vai gravar um vídeo, você fica com vergonha. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você fica com vergonha. Então, o medo de falar em público é o medo de se expor, beleza? Medo da exposição. Às vezes você não precisa nem falar, tá? Às vezes é tirar uma foto num lugar. Pô, vai ficar com medo de exposição, beleza? Então já separa isso, ok? E pela essa galera pensar que o medo de falar em público é só uma palestra, são só coisas grandes, o que a galera faz? Eles negligenciam o básico e não dão muita atenção nas pequenas coisas. Então, quando você, digamos, você fala assim, você tem medo de falar em público? Não, não tenho medo de falar em público. Essa pessoa, provavelmente, ela não trabalha em cima da expressão dela. Cara, todo mundo tem medo de falar em público, até eu. Até eu que tô aqui te ensinando isso, dou aula já há um tempo sobre isso, tenho medo de falar em público. Acontece que você ou domina ele, ou ele te domina. É uma coisa ou outra, todo mundo tem, é natural do ser humano. Cara, é uma raridade, existem, tipo, raridade mesmo. São pouquíssimas pessoas. Pensa no mundo aí, você vai somar aí, tem 100 pessoas no mundo inteiro. Mais ou menos que você pode colocar e falar assim, não, essa pessoa aqui não tem medo de falar em público, tá? De alguma forma ou de outra, ela vai ser tímida de algum ponto, cara. Tem episódio aí que eu expliquei o que te dá essa timidez, o que te dá esse medo de exposição, o que te dá esse seu receio, beleza? Mas vamos seguir aqui. Então, para você que quer falar em público sem medo, você vai precisar dominar sua timidez e vai precisar dominar sua expressão, tá? E cada uma dessas coisas existem camadas. E aqui acontece um grande erro das pessoas. Existem camadas. Quando você quer falar em público, existem camadas. Por exemplo, na timidez tem camada, cara, tem ansiedade, tem conceito parasita. E dentro dessas paradas tem mais coisa, tá? Tem atenção, tem concentração, pô, tem respiração, tem um monte de coisa que a gente pode trabalhar. Dentro da expressão, a mesma coisa. Tem voz, tem vocabulário, tem corpo, ok? E dentro de cada uma dessas coisas tem mais camadas. Pô, dentro de voz tem dicção, tá? Você tem tom de voz, tem entonação. Ontem a gente falou sobre dicção, pô, um episódio de 50 minutos sobre dicção. Eu já falei que eu tenho uma dicção ruim. Esse é um dos meus piores inimigos, a minha dicção, mas eu tenho que trabalhar em cima dela para que eu possa melhorar. Pô, no corpo a gente tem o quê? A gente tem as pessoas que ficam muito ansiosas e ficam se mexendo demais. Tem aquelas pessoas que ficam coçando sem perceber que ela tá fazendo isso e tira atenção, perde força no que você está falando, tá? E tem vocabulário, a pessoa não consegue transpor para palavras aquilo que ela está pensando. Ou às vezes ela não consegue, não tem um vocabulário rico o suficiente para ela conseguir colocar em palavras nem aquilo que ela está pensando, uma coisa que ela gostaria de dizer. Pô, eu gostaria de explicar para você como é um guarda-roupa, mas eu não consigo explicar para você como é um guarda-roupa, porque eu não tenho palavras suficientes para explicar isso para você. Então, olha quantas coisas existem. Quando você trata falar em público de uma única forma, não, é oratória. Pô, tu vai complicar muito a vida do ser humaninho que está escutando isso. Porque ele vai olhar e vai falar assim, pô, oratória. Daí ele começa a ver, tentar fazer, ele não sabe por onde começar, aí ele começa a ficar mais ansioso ainda, porque ele acha que o problema é com ele. O problema é com a metodologia. O problema é com a pessoa que não deixa muito claro isso pra você. Então, se você tá assistindo esse vídeo aqui, ó, guarda isso no seu coraçãozinho, tá? Guarda isso. A gente sempre trabalha com camadas aqui, para que facilite o processo para você. Para você aprender, cara, você vai precisar dominar
várias coisas. E você não começa tentando dominar uma parada em geral. Isso é ruim demais. Deixa eu dar um exemplo. Quando você quer limpar a sua casa, você vai começar pelo chão ou você vai começar pelo teto? Você começa pelo teto, porque se você começa pelo chão, depois você vai limpar as paredes, depois você limpa o teto, as coisas vão cair tudo de volta no chão. Então existe uma sequência, existe uma ordem para você poder limpar a casa, que é uma coisa simples. Por que você acha que não teria isso para falar em público, que é uma coisa que não é natural? Então, tenha esse conceito de que, pô, falar em público precisa de regras para facilitar a tua vida. Você pode começar limpando pelo chão depois do teto? Pode, você vai ter retrabalho de limpar o chão. Ou vai deixar ele sujo. Tá? Então, entenda que não trabalhe com um todo. Trabalhe com camadas. Vai facilitar muito mais a sua vida quando você for aprender a falar em público. Quando você decidir falar assim, cara, eu vou seguir aqui. Eu vou aprender, tá? E o tema de hoje é justamente como que o medo de falar em público afeta a sua vida, ok? Bom, primeiro ponto, cara, relações. Esse é um dos principais, assim. Então, o que eu diria? Por que você deveria aprender a dominar esse medo? Não pensa na tua carreira, pensa nas tuas relações. Relações com a sua família. Pô, você quer se relacionar melhor com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com os seus amigos, com o seu namorado, com sua namorada, sua esposa, enfim, com o seu marido, tanto faz. Você quer se relacionar melhor com as pessoas. E relacionamento é a chave de qualquer ser humano. A gente só trabalha com relacionamentos. Relacionamento. Se você vai no mercadinho, você está trabalhando com relacionamento. No teu trabalho, relacionamento. Em todo lugar, você tem um ser humaninho no seu coraçãozinho para você trabalhar relacionamento. Tá? Então, relacionamento é a chave. Outro ponto seria a questão da paz. Pô, quando você é tímido e, digamos, uma coisa que não tem relacionamento é você querer bater uma foto num lugar. Você quer bater uma foto num lugar, mas você tá tímido, você tá envergonhado, você tá pensando, pô, o que as pessoas vão pensar de mim? Vão achar que eu sou ridículo, que eu sou feio, que eu sou torto, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E você não tira, você deixa de fazer coisas que você gostaria de fazer justamente porque você tem medo do que as pessoas estão pensando. Então, olha quantas coisas, para você refletir, você, hoje, agora, quantas coisas você já deixou de fazer porque você tinha medo do que as outras pessoas estavam pensando. Pensa aí, cara, eu sei que dói, mas pensa, tá? Pensa, porque eu já deixei de fazer coisas, conheço todo mundo à minha volta já deixou de fazer coisas, você não pode ser uma exceção. Todo mundo já deixou de fazer coisas, cara. Então pensa aí no seu coraçãozinho quentinho, coisas que você deixou de fazer porque você tinha medo. E pode ser que agora seja um basta, que você fale assim, cara, não, agora eu decidi. Isso é um basta. Às vezes basta pra você, pode ser, eu quero melhorar minha expressão pra eu conseguir falar com a pessoa que eu gosto, chamar ela pra sair. Ou não, eu quero melhorar minha expressão pra gravar um vídeo. Eu quero melhorar minha expressão, quero dominar minha timidez pra eu conseguir chegar numa entrevista de emprego e não tremer. Pra eu conseguir chegar numa entrevista de pais de alunos e não tremer. Pra eu conseguir chegar num lugar onde eu vou precisar me expressar e eu tô ali, confiante, tranquilo pra eu conseguir fazer isso. Beleza? Não significa que você não tenha receio. Tá? Quando você domina a sua timidez e você domina a sua expressão, não significa que você não tenha receio. Você tem receio, só que você domina ele. Não é um medo surreal que você olha e você fala, eu não vou fazer isso. Não vou gravar aquele vídeo porque eu tenho muita vergonha. Não, não é. Você, tem vergonha, realmente tem medo do que pode acontecer e você se prepara para essas coisas que podem acontecer. E aí isso vai te dando mais segurança. E cara, tem vídeo de horas aqui no perfil, horas, falando para você como que você domina, como que você tem mais segurança para você falar em público, como que você melhora a sua expressão corporal para você falar em público, como que você melhora a sua expressão vocal para você falar em público. São camadas, lembra? Camadas. Vai facilitar muito mais o teu processo, ok? Eu quero te dar um exemplo aqui, como, por exemplo, por exemplo, tá? Quando você era criança, você tinha medo do escuro. Provavelmente você pode ter medo até hoje. Tem gente que tem medo do escuro até hoje, ok? Mas chegou um determinado momento que se você não tem mais esse medo, ou se você enfrenta esse medo, quando a gente era criança, acordava de noite ali e precisava ir no banheiro. Cara, você ficava com medo. O que acontecia? Você mijava na cama. Então tem consequências, tá? O medo, ele te traz consequências. Você olhava assim e falava assim, cara, eu não vou enfrentar aquele escuro ali porque o Satanás vai me catar. Aí você não atravessava o escuro, tá ligado? Você ficava ali na tua. Mas chegou um determinado momento que você falou assim, opa, dignidade em primeiro lugar aqui, vou parar de mijar na cama. E você enfrenta aquele medo, você vai com medo, vai até a luz, dá um tapa na luz e o Satanás não te pegou. Você enfrentou esse medo, tá? Você enfrentou ele. Não significa que você não tenha mais o medo. Não significa que quando você apagar a luz não vai voltar o medo. Ele vai voltar, só que a luz é uma ferramenta para você lidar com o medo. Da mesma forma que para falar em público você precisa de ferramentas.
As ferramentas, elas vão te dar segurança, elas não vão te tirar o medo. Elas te dão segurança. Elas falam, pô, beleza, é que nem você tá andando com a luz. Você tá ali tranquilo. Satanás não vem na luz ali naquele momento pra criança, entendeu? O Saci, o mochilinha de criança, não pega a criança ali do escuro. Ele pega no escuro, não pega na luz. Então você tem que utilizar ferramentas. As ferramentas, elas são um alicerce para te dar segurança. É o mesmo exemplo que eu falo para você enfrentar uma aranha. Cara, você não vai dar um tapa na aranha. São poucas pessoas que vão chegar e dar um soco na aranha, cara. Você vai pegar um chinelo, você vai pegar um porrete, você vai enfrentar ela com alguma coisa porque te dá segurança. Isso te dá segurança, cara. Então, para você enfrentar o medo de falar em público, você precisa de ferramentas para te dar segurança. Eu acho que eu deixei o mais claro possível, não deixei, Bruno? Deixei o mais claro possível para as pessoas, não deixei? Então, você enfrenta o medo de falar em público com técnicas. E as técnicas, elas vão te dar segurança, beleza? E técnica vai desde o preparo, cara. Desde o preparo. Acho que o preparo é fundamental, é tipo 70% do jogo. 70% ou a mais até, dependendo da pessoa, ok? Outra pergunta que eu amo fazer. Por que você deveria, você, ser humaninho, que está me ouvindo, por que você deveria gastar dinheiro mesmo, ou gastar seu tempo, investir seu tempo e investir dinheiro nisso? A primeira coisa é paz de espírito. Paz de espírito não se compra. Quanto custa seu sono? Você pagaria para você ter uma noite boa de sono? Quanto custa? O quanto você pagaria para você ter uma boa noite de sono? As pessoas só dão valor para aquilo que elas pedem. Então, digamos, não dou muito valor para minha noite de sono. Pede uma noite de sono para ver. O quanto que você não queria... Cara, eu queria ter paz para poder dormir. Eu queria ter paz, não sei o quê. Olha lá, você encontra uma onça, não dá um tapa nela. É isso aí, cara. Você corre. Ou você se esconde, ou você, sei lá, faz alguma coisa. Mas você não vai enfrentar ela de mão abanando, né? Não vai ser no soco, uma onça. É isso aí. Mas, voltando ao raciocínio aqui, o quanto que você pagaria para você ter paz? Não dá para mensurar. Tem coisas que a gente não mensura, né? Tem coisas que não dá para mensurar, de fato. Mas a paz, quando você tem segurança, e eu não sei se você já passou por isso, que é você tá preparado para uma situação. Cara, digamos que você vai discutir com alguém hoje. Você falou assim, cara, eu vou discutir com aquele ser humaninho arrombadinho lá. Eu vou discutir com ele. E você prepara todo o que você quer falar. Você coloca tudo o que você tá sentindo, todas as paradas que te desagradou, as paradas que te agradam, você coloca tudo isso num bolo. Beleza? E aí você chega lá, confiante para conversar com a pessoa. E você, cara, começa a ver que a conversa começa a seguir pro caminho que você estava desenhando. Isso te dá ainda mais segurança para você. Pô, eu me preparei para isso, me preparei o meu argumento para isso. Não vai ficar depois se lamentando, falando, pô, poderia ter dito aquilo, mas que caceta, poderia ter falado daquele jeito, poderia ter falado aquilo outro, nossa, mas esqueci de tal coisa. Quando você não se prepara para falar em público, é praticamente a mesma coisa. Você, pô, eu poderia ter controlado mais, ou poderia ter falado mais alto, ou poderia ter gesticulado mais, eu poderia ter isso, eu poderia ter aquilo. Você vai ficar naquela, pô, poderia, quando não é uma coisa traumática, porque as pessoas, elas confundem muito essa confiança com ser inconsequente. Você não pode ser inconsequente quando você está falando em público, porque é uma exposição. E quando você está se expondo, tudo está à flor da pele. Cara, você tá suando, você tá com medo, você tá atento, tem muita coisa acontecendo à sua volta. E qualquer coisinha, tipo um grito ali do lado, pode tirar a tua atenção, pode te desconcentrar, pode perder o fio do raciocínio que você estava seguindo e não conseguir voltar. Isso vai te dar mais timidez, porque quanto maior for a sua falta de controle de expressão, quanto menos você controlar a sua expressão, mais tímido você vai ficar. E uma coisa vai alimentando a outra, porque se você ficou mais tímido, você ainda vai perder mais controle da tua expressão. E aí você vai continuar mais tímido e vai perder mais controle da sua expressão. E vai virar uma bola de neve, cara. Vira uma bola de neve. Quantas vezes você já não viu uma pessoa que estava falando e aí de repente desconcentrou um pouquinho e aí ela tentou voltar ao raciocínio e não conseguia e ficava naquela... e tentando puxar o raciocínio, tava tentando vir e não conseguia, cada vez perdia mais controle, aí ficava ansiosa, ficava se mexendo, começava a suar, começava a passar mal. E sai, chora, pô, é difícil você lidar com uma coisa de exposição onde lá dentro do teu consciente ou do teu inconsciente tá gritando assim, sai daí, cara, você tá se expondo, por que você tá fazendo isso? Sai, para com isso, para, sai. E você tá ali falando assim, não, eu vou fazer. E o que eu quero dizer com inconsequente? Inconsequente é aquela pessoa que olha pra piscina vazia, fala assim, não, eu sou corajoso, eu vou pular nessa piscina vazia e pula de cabeça na piscina vazia. Realmente, você foi corajoso, mas você foi inconsequente. Você não pode ser corajoso, não pode ser corajoso e inconsequente. Cara, você tem que olhar pra piscina e falar assim, pô, tá vazia, né? Vou descer devagar então, já que eu quero ir lá embaixo, pegar um negócio.
Você não pula de cabeça na piscina vazia. Da mesma forma que você não vai falar em público sem se preparar. E a gente faz o que na nossa vida? Vai falar em público sem se preparar. O tempo todo a gente está sendo inconsequente. Cara, você sabe que você vai na reunião. Por que você não se prepara fisicamente e psicologicamente para isso? Você sabe que você vai discutir com um fulaninho. Por que você não se prepara? E discutir não é brigar, gente, é conversar mesmo. Você vai conversar com uma pessoa, você vai dar uma entrevista, você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai fazer uma parada importante, vai gravar um vídeo. Você sabe que você vai fazer isso. E você acha que você é o floquinho de neve que não vai ficar nervoso. Você deixa, você fica postergando, você fica empurrando com a barriga, falando assim, não, eu vou sofrer, mas eu vou deixar para sofrer só depois. Se você deixar para sofrer só depois, você vai sofrer muito mais do que se você sofresse agora a consequência de pensar em como você pode se preparar para aquilo. E aí você vai chegar naquele momento com mais ferramentas. É o que eu falei do escuro, você vai chegar com confiança, cara. Ferramenta te dá confiança para você enfrentar qualquer medo de exposição que você tenha. Qualquer. Pensa no medo de exposição que você tem. Pode ser qualquer coisa. Eu tenho medo de gravar vídeo. O que vai fazer você gravar esse vídeo que você tanto quer ou que você tanto precisa? Confiança, tá? Confiança. E não é essa confiança cega, não é essa confiança de cara, vou de qualquer jeito. Não tô vendo ali e vou de qualquer forma. Não tem ferramenta, não sei como fazer, não importa, eu vou travar mesmo, vai ser uma parada confusa para mim, eu vou chorar no final da apresentação, mas eu vou fazer. Você tá sendo uma pessoa inconsequente, cara. Só te digo isso. E a probabilidade é grande de você se machucar quando você pula de cabeça numa piscina vazia. Não é não? Não é não, Bruno? Cara, você se machuca. Você não tá preparado para aquilo. E você pulou. Confiante, hein? Parabéns. Parabéns. Ok? E tem um mantra que eu tô trazendo para cá que é: primeiro você controla, depois você melhora. Por exemplo, eu quero falar em público. E aí eu penso assim, pô, eu tenho muito problema com dicção, eu tenho muito problema com tom de voz, eu tenho muito problema com respiração. Aí você pensa lá na questão de corpo, pô, eu tenho muito problema com o controle do meu corpo, eu tenho muito problema com isso, tenho muito problema com aquilo. E você começa a colocar muitas coisas. De fato, é real, você tem. Só que pelo fato de você só tirar da camada, não significa que você consegue resolver todas essas paradas. Então é uma de cada vez. Você não vai fazer tudo junto. Tudo junto, o ser humano não é capaz, cara, de manter a qualidade por muito tempo. Você pode fazer em um dia. Já pensou? Num dia, você vai lá, cara, sabe quando você acorda motivado? Você fala, hoje eu vou fazer dieta, hoje eu vou correr no parque, hoje eu vou fazer 150 flexões, hoje eu vou lá no zoológico, vou adotar um animal, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você começa a imaginar que você é o super-humano. Você consegue, cara, pegar tudo na tua vida. Você, não, vou fazer isso, vou ler 5 livros hoje, eu vou correr, vou fazer isso, vou fazer uma maratona. E você não consegue fazer tudo por muito tempo. E o jogo, para você aprender a falar em público, é de longo prazo. Mas não é um longo prazo assim, nossa, 10 anos. Cara, você começa hoje. E você tem resultado amanhã. Depois de amanhã. Em uma coisinha, em outra, em outra, em outra. E essas pequenas vitórias, elas vão diminuir a sua ansiedade. Para pensar comigo, quando você quer limpar a sua casa e você vê tudo bagunçado. É cama para arrumar, é louça para lavar, é teto para limpar, é chão, é não sei o que, aí tem isso, tem aquilo, tem que lavar roupa, tem que fazer... Cara, você não consegue ver o final daquilo. Você olha para aquilo e você fala assim, pelo amor de Deus, velho, eu não consigo ver o final. Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver? Aí você começa a separar as coisas. Quando você separa as coisas, fica mais fácil de resolver, não fica? Não significa que elas se resolveram. Não significa que você falou assim, vou começar pelo quarto. Tá limpo o quarto? Não, você tem que começar. Aí quando você chega no quarto, você começa por alguma coisa. Ah, vou começar pela cama. Não, vou começar pelo guarda-roupa. Não, vou começar pelo chão. Vou começar por isso. Existe uma lógica ali para você começar. Depois você, vou lá no escritório. Aí começa no escritório com alguma coisa. Depois vai lá na sala. Depois na cozinha. Depois no banheiro. Depois nisso. Então, existe uma regra para você meio que seguir para você não ficar muito ansioso. Quando você tá tentando dominar sua expressão, sua timidez, é da mesma forma. Você começa com... Você tem que seguir uma parada que não te complique depois. E por que dentro da oficina, por exemplo, eu começo fazendo seu check-up? Porque se eu não sei aonde você está e aonde você quer chegar, não tem como eu te indicar um remédio, digamos assim. O médico, a primeira coisa que ele precisa fazer é identificar o que você tem. Ele identifica o que você tem ouvindo, primeiro, os seus sintomas. Ele não vai alucinar, ele vai olhar e falar assim, você está meio pálido hoje, eu acho que é... Renite.
Pô, deu rinite ali pra você e vai te indicar. Não, ele vai te escutar. Fala, o que que você tem? O que que você está sentindo? Como que começou? E aí começa toda aquela análise. Você tem que começar sempre desse ponto, tá? Desse ponto, identificar as coisas que você tem, o que que você tem na sua volta que você pode utilizar como ferramenta para você, tá? E a gente já vai chegar lá num passo a passo um pouquinho mais detalhado para você. Calma aí, respira e relaxa, tá? Vamos lá. Antes disso, eu quero falar de um benefício grande aqui que você tem. A primeira coisa é o controle dos medos. Quanto você pagaria para ter controle do seu medo? Quanto tempo você investiria para você ter controle do seu medo? É uma pergunta retórica, tá? Não precisa me responder aqui, eu quero que você pense. Quanto tempo? Quanto dinheiro? Às vezes você vai falar assim, 100 é um. Às vezes você vai falar, 1.000. Às vezes você vai falar, 5.000. Depende do teu grau de dor. Às vezes quando você tá com muita dor, cara, você paga 100, 200, 300 mil reais para você ir atrás de uma solução. Você tem esse dinheiro? Não tem, mas você vai correr atrás dele. Então, não é tão mensurável assim. Mas você consegue se imaginar num mundo onde você não tenha mais essa dor? Onde você olha e fala assim, pô, eu consigo fazer o que eu quero com relação à exposição sem medo. E fazer o que você quer sem medo não significa que você não vai enfrentar consequências. Eu quero sair na rua pelado. Você vai enfrentar as consequências de sair na rua pelado. Atentado ao pudor. Aqui é crime. Então, tem consequências também, tá? Por isso você precisa controlar. Você precisa estar na base. Fala assim, opa, tem limite. Tudo tem limite, ok? Tudo tem limite nessa vida. E um outro ponto de você, pô, beleza, o benefício é esse. Mas você pode ter um benefício com relação à sua carreira, cara. Isso é outra coisa que eu não consigo mensurar financeiramente para você. Quantas oportunidades você já deixou de aproveitar, ou você nem viu passar na tua frente, porque você não falava em público. Você olhou, viu aquele cargo de liderança e você falou assim, pô, eu não vou preencher esse cargo de liderança porque eu não falo em público, eu tenho vergonha de me expressar, eu não vou conseguir liderar, e aí começa todos os conceitos parasitas ficar falando no teu ouvido. E outra coisa, pô, eu tenho talento. Cara, tem gente que tem uma habilidade natural. Tem gente que nem eu, que não tem habilidade natural. Eu não nasci com nenhuma habilidade natural. Nenhuma. Pensa num ser humano seco, sem nada. Sou eu. Eu trabalhei anos e anos. Eu venho trabalhando há 13, 14 anos com isso. Pra eu estar aqui, pra você ainda falar assim, pra você é fácil, você fala em público. Pô, você nasceu assim. Não nasci assim, cara. Nasci com muita dificuldade de expressão. Muita dificuldade. Tá? Então, tem aquelas pessoas que elas já vêm, que elas já têm no coraçãozinho delas uma habilidade natural, velho. O cara toca muito bem violão, a moça canta muito bem, ou isso, ou aquilo. E essa pessoa, ela é tímida. Se ela é tímida, ela vai guardar esse projeto, esse sonho, essa habilidade dela na gaveta. E vai trabalhar com uma outra parada onde ela não consiga ter tanto recurso financeiro, ou ela não consiga ter tanta visibilidade, ou ela não consiga ter senso de propósito. E eu não posso te ensinar senso de propósito. Ele nasce com você, tá dentro de você. E ela não faz, cara. A pessoa não corre atrás, não realiza. E é de novo a mesma pergunta que eu faço pra você. Quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa porque você tinha medo do que os outros estavam pensando? Provavelmente você faz isso o tempo todo, o dia inteiro. Tem coisas que a gente faz realmente porque a gente vive dentro de uma sociedade e a gente precisa respeitar. Mas tem coisas que não. Tem coisas que não tem nada a ver com respeito. Tem coisas que tem a ver com medo mesmo. Tem coisas que você olha e fala, pô, cara, eu não vou fazer isso. Sabe? Eu não vou fazer isso porque a pessoa ali vai me julgar, vai me criticar. Minha família vai pensar, olha, blogueirinha. Minha família vai pensar, pô, o cara tá tentando mudar de carreira, olha isso. Então, são tantas coisas que a gente fica jogando para os outros, imaginando o que os outros estão pensando sobre a gente. E isso é pura e simples timidez de você travar, cara, de você não avançar. Você não segue em frente porque você tem medo do que as outras pessoas estão pensando. E numa dessas pessoas não tem nem aí pra você. Eu já falei isso pra você. Você não é... Vai doer, mas aceite. Você não é tão importante quanto você pensa. Não é pros outros, cara. Você pode ser pro seu namorado, pro seu namorado, pro seu filho, pra sua mãe. Aquelas pessoas que estão perto de você, mas, pô, um amigo distante, que às vezes você pensa, pô, o que o fulano pensaria de mim? Não é, cara. E mesmo se for, a pessoa que é teu amigo, é uma frase que eu ouvi que eu achei maravilhosa. Você não justifica para um amigo porque você não precisa. E você não justifica para o seu inimigo porque ele não vai entender.
Então, guarda no seu coraçãozinho isso. Você não vai precisar justificar pro seu amigo por que você está fazendo alguma coisa. Porque não precisa. E da mesma forma, você não vai justificar pro seu inimigo porque ele não vai aceitar. Então, a pessoa que não gosta de você, ela vai te julgar de qualquer forma. As pessoas, elas vão te julgar. Eu já falei um episódio inteiro sobre isso, sobre julgamento. Como que você enfrenta esse medo de julgamento? As pessoas vão te julgar se você fizer ou se você não fizer. Tá? Então, não norteie todas as suas decisões só pensando nos outros. Pense você, nas coisas que você gostaria, nas coisas que você tem vontade. Beleza? Coloca isso no seu coração, é uma dica de ouro aqui do Elisanzinho pra você, pra sua vida. Ok? Elisan, se eu não quiser mais dominar minha timidez, se eu quiser deixar do jeito que tá, você vai ser refém. E pior do que refém, refém ele tem a possibilidade de sair. Você pode se tornar escravo. E se tornar escravo é uma coisa que você não vê ou saída, você não vê alternativas de saída. Você tá tão dentro daquela situação que você não vê situação, não vê saída. E você corre o risco de cair naquela posição de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, Gabriela. E você acha que você não pode mudar. Então, se você acredita nisso, pô, manda um direct pra mim. Eu sei que às vezes você tem medo de se expor, às vezes você tem medo disso. Mas, pô, tô aqui pra te ajudar, cara. Tô aqui, ó, de manhã. Estive ontem, domingo. Estou falando pra você, estarei com você no carnaval. Estarei, você vai estar de ressaca, pulando, não sei o que. Eu vou estar aqui de boa, vou estar aqui falando com você. É um compromisso que eu assumi contigo. Mas não depende só de mim esse compromisso. Você também tem que assumir esse compromisso. Tem que ser recíproco. A gente tem que trabalhar numa reciprocidade aqui, hein? Entendeu? Então, eu tô aqui me dedicando meu tempo, passando tudo aquilo que eu tô aprendendo pra você, que eu já aprendi, que eu já apliquei, que eu ensino pros meus alunos. Tô aqui passando pra você, você não pagou nada pra você tá aí. Eu só tô pedindo o seu comprometimento. Só isso. Só isso, de você fazer o exercício que eu tô te passando, de você escutar. Escutar é diferente de ouvir. Escutar é quando você dá atenção pro que você está ouvindo. Tá? Escute, 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 escute. Ok? Anote se for preciso. Pô, tá no podcast, pô, tá lá no Spotify, você fala, pô, eles não, 2 horas, 1 hora de episódio, meu Deus do céu. Bota no 2x, cara, você vai escutar muito mais rápido. Meia hora, não consigo entender 2x, bota no 1.75 ou 1.5. Você vai escutar mais rápido, você começa a absorver as coisas. Ah, tá lá lavando uma louça, tá escutando, tá aprendendo. Utiliza isso, bota isso como prioridade para você. Não aceite essa desculpa de não ter tempo. Eu não aceito. Tempo você tem o mesmo que eu, o mesmo que todo mundo. É questão de prioridade. Se isso é uma dor para você, se você quer aprender a falar em público sem medo, bota prioridade nisso, tá? Começa de você. Eu não posso fazer. Eu posso levar o cavalo até a água, eu não posso fazer ele beber. Tô cheio de ditado hoje. Cheio de ditado. Ok? Vamos lá. Eu tenho problema com expressão. Você provavelmente tem problema com expressão e todo mundo tem. Meus alunos têm, cara. E tem aluno meu que tem problema com expressão relacionado à dicção. Tem aluno meu que tem problema com expressão relacionado a não conseguir expressar aquilo que ele pensa. Tem aluno meu que tem medo, vergonha da imagem dele. Ah, eu sou muito gordinho, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, eu sou muito aquilo outro. Tem gente que tem problema com diversas áreas da expressão. Não só com uma, com várias. E essas pessoas, todos os dias, elas enfrentam esse medo, que é o de apagar a luz, e você tá ali solto no escuro, pronto para o saci te pegar, mas quando você acende a luz, que você utiliza as ferramentas, você está utilizando técnicas para te dar mais segurança. Então, quando você tá com uma base de segurança, cara, é inacreditável a transformação das pessoas. Eu vou trazer a dona Lucimara aqui, que ela tinha vergonha de bater foto, tá? E eu vou dizer pra você, quem ensina mãe, ensina qualquer pessoa. Não é? Pensa em você tentando ensinar alguma coisa pra tua mãe. É difícil, cara. É difícil. A gente tem um... Cara, o filho é teu filho. Você viu crescer ali. Pô, tá maluco? Vai me ensinar alguma coisa? Então, quem ensina mãe, ensina qualquer pessoa, tá? Tá ali. Ensinei. E hoje o bichinho tá voando. Tá falando com milhares de pessoas, tá ensinando. Tem a comunidade das princesonas dela lá. Ensina todo dia sobre costura, sobre ganho na costura, sobre um monte de coisa. E eu fico encantado com o poder que uma decisão bastou, que ela decidiu, ela falou assim, eu vou fazer isso. Só que você só toma decisões baseadas em coisas que geralmente a gente toma decisões baseadas em medos, ou a gente toma decisões baseadas em sonhos. Por exemplo, às vezes você tem muito medo, cara, você tem muito medo do que pode acontecer. Pensa assim, pô, cara, se eu não correr atrás do dinheiro, eu vou perder minha casa. Se eu não correr atrás do dinheiro, eu não vou conseguir pagar aluguel. Se eu não correr atrás do dinheiro, eu vou passar fome, eu vou isso, eu vou aquilo. E você se movimenta para isso. Ou às vezes é por sonho.
Fala, pô, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ganhar mais, eu quero isso, quero aquilo outro. E aí você levanta da cama. Então, ou é por medo ou é por sonho. Qual que é o teu? É medo ou é sonho? Você tá querendo tá aqui porque você tá morrendo de medo de travar numa situação de exposição, ou porque você realmente quer aprender a falar melhor em público, você já não tem um grau tão alto assim de timidez, você só quer melhorar a tua performance. Esse é um dos porquês. O porquê do medo e o porquê do sonho. E é importante para você, não precisa me responder, não precisa colocar no chat, tá? Guarda para você. Por que você tá aqui? Por medo ou por sonho? E é teu. Não precisa compartilhar com os outros. Deixa aí no teu coraçãozinho, tá? Nesse momento, deixa no teu coração. E pensa nessa pergunta, se você nunca pensou por que você está querendo aprender a falar em público, pensa no porquê, tá? Vai facilitar muito a sua vida. Vamos começar aqui a parte maravilhosa. Onde que as pessoas mais erram nisso? E isso aqui é fundamental, né? O primeiro erro é o bolo, né? A pessoa acha que falar em público é uma única coisa e ela trata isso como uma única coisa. Ela não separa o que é expressão e da expressão ela não separa o que é voz, o que é corpo, o que é vocabulário, ela não separa nada disso. Esse é um grande erro que as pessoas cometem. Grande. Erro grave e erro rude. Porque é uma coisa que eu venho falando aqui toda hora. Fica até chato de tão repetitivo que eu falo pra você. Para você falar em público, você precisa dominar a sua expressão e precisa dominar a sua timidez. Não necessariamente nessa ordem, é timidez e depois expressão. E aí você consegue falar em público com segurança. Então, não trabalhe como se fosse um bolo. É um grande erro, tá bom? É um grande. Se você já passa por isso, já entende isso, você está acertando 70%. Ok? E a outra parte é o preparo, tá? A gente está falando aqui sobre medo de falar em público. Se você sabe, meu querido, nesse teu coraçãozinho, que você vai passar por isso, você vai passar por determinada situação, por que é que você não se prepara? E não é preparar um TCC, velho. Não é isso. Não é preparar um TCC para você ir lá no mercado falar com a pessoa que, pô, cara, tem uma situação de muito chata, que é quando você compra uma parada e vem errado ou vem estragado. Aí você precisa ir lá no mercado devolver. Quantas vezes você já não ficou com vergonha de ir lá no mercado devolver isso? Sabe, você, pô, cara, tá estragado, não vou. Daí você assume aquele prejuízo. Não é uma coisa muito grande, não tô falando pra você dar uma palestra. É uma coisa simples. O dia a dia, cara, você vai lá no mercado e precisa trocar um negócio. Mas você fica com vergonha. Pô, o que eles vão pensar? Eles vão pensar que eu roubei, vão pensar isso, vão pensar aquilo. Você começa a ter uma grande timidez. É uma coisa simples. Esse é um exemplo simples. Um exemplo. Pô, se você tem muito medo, se você tem muita vergonha, pensa no que você vai falar. Pensa primeiro, tá, eu vou falar, vou entregar falando com esses argumentos. E é uma parada que acontece diariamente com você. Agora pensa em outras situações que acontecem diariamente. Tá? Que nem a Valkyria disse aí ontem sobre a reunião de pais. Eu fui lá e depois perguntei pra minha mãe se ela tinha vergonha de reunião de pais. Ela falou que morria de vergonha. Primeiro porque ela tinha um filho muito atentado. E sempre era chamada a atenção. Sempre chamava a atenção. Pô, dona Lucimara, eles pô, é difícil. Criança parece o filho do Porchat com a Tata Werneck, que grita, que corre, que não controla nada, destrói as coisas. Não é não, Bruno? Destrói as portas, destrói as coisas. Então, ela sempre chamava atenção. Sempre chamava atenção. Então, ela tinha vergonha. Sabia que ela ia lá na reunião de pais e ia ser chamada lá na frente dos professores. Sabia. Tá? Então, é outra situação aí. Pensa numa outra situação, pô, eu quero falar com o meu chefe, pedir um aumento ou propor um projeto para ele. Ou vou fazer uma entrevista de emprego hoje, ou vou fazer uma entrevista de emprego daqui a uma semana, ou preciso gravar um vídeo. Cara, você acha que artista não tem vergonha, que artista não tem medo? Tava passando um edital, tava no momento de edital esse período aqui, e o artista ele precisava gravar um vídeo de 15 minutos a 30 minutos. O que eu vi da galera sofrendo, é tipo de chorar sangue com isso. Você pensa, pô, mas o cara é ator, é atriz, tá no palco, é diretor, é isso, é produtor. Meu Deus, sofre, ator sofre, cara. A gente não significa que a gente não tem vergonha, não, cara. Olha lá, o Valkyrie tá mandando mensagem aqui, ó. Professora de educação infantil, não tem dificuldade com a criança, mas os adultos, os pais ou colegas de trabalho. Olha aí, ó. Cara, a gente tem dificuldade sim com as pessoas que estão na nossa volta, né, Valkyria? Porra, tô me preparando. Hoje que vai ser a reunião com os pais, olha aí, Valkyria. Isso aí, se prepara o coraçãozinho, você vai enfrentar. Você sabe que você vai passar por isso, então já se prepara que você vai chegar com mais confiança lá. E é um outro ponto, cara, é um outro benefício que eu não listei lá atrás.
mas que eu posso listar para você que aconteceu com a Lucimara. A Lucimara tinha medo de falar em público, tinha medo de se expor, tinha muita vergonha da imagem dela. Não significa que ela não tenha medo hoje, ela tem seus medos. Só que as barreiras são outras. Vão surgindo outras barreiras para você. Mas esse medo inicial que parava ela de não fazer, ela conseguiu dominar ele e tá mandando bala. Então ela tá hoje ensinando. Qual que é o próximo passo dela? É trabalhar com mais performance. É controlar ainda mais agora. Porque primeiro você controla, depois você melhora. Então agora ela já tá no processo de controle. Agora ela vai melhorar. Tá? E ela se apaixonou pelo processo. E isso é fundamental para você que trabalha com exposição. Digamos aí, a Valkyrie está sempre fazendo reuniões de pais e tudo mais. Cara, o Bruno tá aí, ó, atende paciente, atende família de paciente. Como que você vai falar para a família da pessoa que ele tá mal, que isso, que aquilo, ou que deu um problema? Você precisa saber se expressar para esse tipo de coisa, tá? Então, é fundamental que você se apaixone pelo processo, porque se apaixonar pelo processo vai deixar ele mais leve. Vai deixar ele muito mais fácil. É que nem eu falar pra você, pô, o medo de falar em público tá presente em todos os atores. Por que eles falam em público, então? Por que eles se submetem a estar num palco por 1 hora, ou tá fazendo uma novela, ou tá isso, ou tá se colocando a carinha ali pra ser criticado? Se apaixonou pelo processo. Se apaixonou pela profissão dele. Se apaixonou por essa adrenalina que nos dá, que é quando você tá se expondo. Quando você tá num palco. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso. E eu não tô querendo que você suba num palco, não é isso. Mas eu tô falando para você se apaixonar pelo teu processo de exposição. Qual que é o seu processo de exposição? E você tem. Eu falei um episódio inteiro sobre isso, sobre o quanto que você se expõe diariamente. Tá? Se o falar em público é para mim, tá lá, vai lá, procura aí no Spotify, acho que é o episódio 5, 3, não sei. Gente, já estamos no episódio 12, gente. Então, eu já perdi a conta aqui. Mas eu falei sobre várias dores, sobre várias coisas que você passa no dia a dia, ok? E quando você se apaixona pelo processo, primeiro que ele se torna mais leve, né? Se torna mais leve, cara. Você sabe, pô, digamos que eu não gostasse de fazer vídeo. Cara, isso aqui seria um massacre pra mim. Pô, imagina, pensa comigo, eu tá aqui todo dia com você de 30 a 1 hora, que os meus episódios variam assim, 30 minutos a 1 hora, 1 hora e 10. Imagina pra mim, quanto desgastante não seria eu tá aqui, tá? Pensa você, pô, todo mês, digamos assim, tem uma reunião, ou todo semestre tem uma reunião. Cara, se você não se apaixonar pelo processo daquilo, de se expor, e o que vai te dar, vai te fazer paixão, vai te trazer essa paixão? Segurança. Segurança vai te trazer paixão. Porque quando você está seguro, você começa a aproveitar as coisas. Não, não, pensa aí, você, pô, cara, você tem muito medo da montanha-russa. Muito medo. Acho que isso é um medo que todo mundo tem. É o medo de você, pô, você tá enfrentando ali adrenalina, uma parada que não é natural. O ser humano não é feito para andar naquela velocidade, solto, com vento na cara, correndo o risco de quebrar o brinquedo, você se machucar. Mas por que a gente vai? Porque a adrenalina que tá ali naquele momento é como se fosse um vício pra gente. Tem gente que não enfrenta. Tem gente que olha pra montanha-russa e fala assim, essa eu não vou não. Tá invertida, olha, mortal, e a galera grita e chora no final. Não, essa eu não enfrenta. Mas tem pessoas que são apaixonadas por montanha-russa, apaixonadas por adrenalina. Por que uma pessoa pula de cima de um avião, de um helicóptero, com paraquedas nas costas? E o cara pula com um pano nas costas, que a qualquer momento ele não pode abrir. Ele pode ter um segundo que também não pode abrir. E pode morrer lá embaixo. Mas por que as pessoas enfrentam isso? Por causa dessa adrenalina maravilhosa. Então, quando você se apaixona pelo processo de falar em público, você está se apaixonando por essa adrenalina da exposição. E é uma adrenalina boa, e você começa a curtir o processo. Você tá naquele momento e, cara, que legal, sabe? E você começa a ver propósito nas coisas que você tá fazendo. Pô, eu tô aqui, eu te ajudo, eu sei que eu te ajudo porque você me manda mensagem falando, pô, me ajudou, isso, aquilo. As pessoas que eu trabalho são tímidas, dificilmente elas vão se expor falando em comentário nos vídeos, mas elas mandam no direct. E isso pra mim já aquece meu coraçãozinho, tá? Então, entenda qual é o teu processo e por que você precisa se apaixonar por ele. Você se apaixona por ele para deixar mais leve. Para você, se é uma parada do teu trabalho e você não quer mudar de trabalho, esse é o meu trabalho, eu amo meu trabalho, mas é lógico, todo trabalho tem ônus e bônus, tem momento que você quer fazer e tem momento que você não quer. Tem coisas que você quer fazer e tem coisas que você não quer. Sabe? Então, pô, você coloca na balança ali e você começa a colocar mais energia naquelas coisas que você gosta, só que vai chegar um momento onde aquelas coisas que você não gosta, ela vai bater na porta. Digamos que você não gosta de reunião. Pô, vai chegar, cara, tem reunião semestral, tem reunião mensal, tem reunião a cada trimestre. E, pô, chegou o dia da reunião, aí você vai, tipo, ó vida, ó azar pra reunião. Sofrendo.
se você transforma isso numa parada massa, se você transforma isso, com um outro olhar, você vai fazer com mais vontade, com mais energia, você vai fazer com o coraçãozinho pulsando, vai gostar daquilo, tá? Então, se apaixone pelo processo mesmo. Isso vai ajudar muito, muito, muito a você falar em público sem medo, tá, cara? Vai ajudar muito. E, de novo, não adianta você ser um louco, ser uma pessoa louca apaixonada. Você vai pular de cabeça na piscina vazia. Vá com técnica. As técnicas vão te ajudar muito, beleza? Então, olha o quanto a gente estendeu na parte do que as pessoas erram, tá? E vamos começar nas partes mais práticas, ok? Por onde a gente começa? Na oficina, eu começo sempre, cara, pelo check-up. Porque o check-up, ele vai te trazer um ponto inicial, que é onde você tá, e ele vai te trazer um ponto final, que é onde você quer chegar. Mas além disso, ele vai me mostrar, ou vai te mostrar, quais são os pontos onde você precisa melhorar e quais são os pontos onde você é bom. E tem pessoas que falam assim, que nem eu disse ontem no podcast, tá? Foca naquilo que você é bom. Só que não leva isso ao pé da letra, tá? Não é foca naquilo que você é bom e foca só naquilo. Pô, eu sou um péssimo, digamos, com interpretação. Não consigo expressar aquilo que eu tô pensando. Mas eu tenho uma dicção excelente. Nossa senhora. Adianta você focar naquilo que você é bom? Não adianta. Você primeiro controla para depois melhorar. Então o que você vai fazer? Você vai controlar. Ó, você tá aqui. Eu sou muito bom em expressão. Sou muito bom em dicção. Nossa, minha dicção é maravilhosa, é isso e aquilo. Mas a minha expressão de conseguir colocar em palavras aquilo que eu tô pensando é ruim. Meu vocabulário é péssimo. Você vai melhorar o teu vocabulário para ele se equiparar à sua dicção. E aí você vai focar nas outras coisas. Você deixa ele bom, cara. Não precisa deixar, nossa, excelente, o exímio orador. Não. Deixa ele bom, entendível. Deixa ele de uma forma que você não se prejudique. E aí você começa a trabalhar nos pontos que você é bom. Porque quando a gente trabalha nos pontos que nós somos bons, é porque de alguma forma a gente gosta daquilo. De alguma maneira você curte isso, cara. Digamos que, pô, você gosta de correr, mas você não gosta de andar de bicicleta e você vai fazer uma maratona. Aonde você tem que realmente focar mais energia? Aonde você gosta ou onde você precisa? Então você sempre trabalha onde você precisa. Primeiro, trabalha onde você precisa, tá? E faça um mapa disso, ok? Faça um mapa de onde você precisa. Mas em primeiro lugar, lembra da perguntinha que eu falei? Ou é medo, ou é sonho? Faça essa pergunta pra você. Você tem que entender o teu porquê. E o teu porquê não é que ele tem que ser genuíno, não, tá? Não é, nossa, eu quero ajudar milhares de pessoas, quero salvar o mundo. Não precisa ser isso. Mas ele precisa ser forte o suficiente para você levantar da cama. Para você se esforçar. Porque se ele não for forte, cara, você não vai dominar a sua expressão, a sua timidez. Você não vai falar em público com segurança se você não se compromete com isso. Você não vai, não é uma parada natural. Tô falando para você aqui, tira esse pensamento já. Se você acha que você vai fazer na molezinha, vou falar, ah, não, molezinha, isso aqui pra mim, eu vou dominar a timidez que eu levei a minha vida inteira, que seguiu de geração em geração, tá aqui, ó, pré-instalada no meu sistema límbico, eu vou levar ela pra minha vida, vou fazer de uma forma leve, de forma, pô, a gente consegue ensinar de forma leve, eu procuro trazer uma brincadeira, uma coisa ou outra pra ficar leve, esse assunto é chato, cara. Esse assunto é chato. Se eu fosse falar, pô, oratória, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pô, seria chatíssimo. Chatíssimo. Você provavelmente não ficaria me escutando mais de 10 minutos. Mas, quando a gente começa a procurar outras maneiras, quando a gente entende qual é o objetivo real por trás daquilo, por que você quer fazer isso? Pô, eu quero fazer, digamos aí, Valkyria, por que você quer aprender a dominar sua timidez, a sua expressão, para você se relacionar melhor com seus amigos, com os pais dos alunos, para você conseguir fazer o pai entender o quanto ele precisa dedicar a atenção dele pro filho, para a melhora do filho dele. Sabe, tem umas coisas por trás que só você vai conseguir responder. Só você, eu não consigo. Eu posso te perguntar, tá? Eu posso perguntar para você, mas a resposta eu não posso te dar. E ela tem que partir de você. Porque quando ela parte de você, cara, você vai levantar mais cedo da cama 3 minutos, 3 minutinhos para fazer um exercício de dicção, para trabalhar um pouquinho da tua respiração. Aí outro dia você trabalha um pouquinho de corpo, tá? Você vai fazer isso. Você vai melhorar a sua expressão, ok? E por que essas perguntas são importantes? Por que ter o porquê é importante? Porque ela vai ser o alicerce para tua timidez. Ela vai ser o alicerce do caraca, que medo de falar em público. Caraca, que medo de me expor. Que medo disso, que medo daquilo. Ela vai trabalhar com um alicerce. E o que vai te dar segurança serão as técnicas de expressão.
Então, toda vez que você pensar em desistir, você vai pensar nesse seu porquê. E é por isso que ele precisa ser forte. Não pode ser um porquê que eu te dou. Ah, tem que ser porque você quer melhorar o mundo. Não, pô, isso daí você tá cagando e andando pra isso. Mas por que você quer, de fato? E aí você se responde, você dá essa resposta, e ela é forte o suficiente pra você. Ah, porque eu quero melhorar a vida dos meus pacientes. Pô, beleza, tranquilo, quer melhorar a vida dos seus pacientes. E aí você vai trabalhar as técnicas de expressão para toda vez que dá uma bambeada nesse seu porquê, você ter as técnicas para te dar segurança. E uma coisa vai alimentar a outra. Da mesma forma que quando você está muito tímido, você perde controle sobre a expressão, quando você está seguro, você diminui a sua timidez e você aumenta o controle da sua expressão. Então, se você jogar por esse lado, do mais é mais, você trabalha com mais é mais, cara. Tipo, do menos é mais, né? Menos timidez é mais expressão. É um outro podcast que eu tinha aí, deixei ele de lado porque eu quero falar com você sobre timidez diretamente. E eu sei que ela é a causa e efeito da sua falta de expressão. Uma pessoa que está tímida, naturalmente, ela perde controle sobre a expressão dela. Naturalmente, tá? Natural, cara. E você pode falar assim, eu não sou tímido, eu tô tranquilo. Mas se você chega num momento grande de exposição e você erra alguma coisa, ou você trava com relação à sua expressão, você vai ficar tímido. É natural, ele vai surgir esse pensamento de, pô, o que será que os outros estão pensando de mim? Será que tá feio? Será que não tá? Será que tá legal? Será que será que tô falando alto? Será que não isso? Será? E começa a tua ansiedade. Aí começa sobre o evento. E você começa a fluir. E você começa a perder controle sobre a sua expressão. Então é fundamental para você falar em público, você dominar a sua timidez, a sua expressão. Cara, você vai falar em público com muita segurança. Muita segurança. Não significa que você não tenha mais medo no seu coração. Mas você tem segurança para você enfrentar aquilo. E você pode melhorar a sua performance quando, principalmente quando você controla. Primeiro você controla, depois você melhora, tá? E tudo é treinável nessa tua vida. Pense uma parada na tua vida e, cara, me manda se você achar que não é treinável. Manda no direct, fala assim, isso aqui não é treinável, cara. Eu posso falar para você que é até uma das coisas mais genuínas que eu me questiono todos os dias, eu acredito que seja treinável, tá? Que tá no coraçãozinho das pessoas, que é o carisma. O carisma pode ser treinável, depende do ponto de vista. Tem gente que tem carisma, tipo o Whindersson Nunes, porque é engraçado, porque é feinho e engraçado. Era feinho e engraçado no começo da carreira dele. Agora tá bonitão lá, tá lá, todo trabalhadinho, mas, sabe, tem pessoas que têm um carisma que você ainda não identificou o que é o carisma da pessoa. Você olha e fala assim, pô, eu gosto dessa pessoa, mas eu não sei o que é. Já se perguntou? Já viu isso? Teve aquela pessoa que você se identifica de primeira, assim, pô, gostei dela. Às vezes é o jeito que ela fala, às vezes é a roupa, às vezes é o cabelo, às vezes é o olhar. Tem alguma coisa que ela tem uma coisa carismática, sabe? Tem pessoas que é mais nítido, né? Você olha pro Whindersson, pô, não é a pessoa mais bonita do mundo. Então, talvez a beleza não seja o carisma dele. Mas, pô, pode ser porque ele é engraçado. E dá pra treinar isso? Claro que dá. Pô, olha hoje o quanto ele não se aperfeiçoou nisso. Olha o quanto ele não consegue fazer stand-up para milhares de pessoas, para isso, para aquilo. Ele foi atrás de estudar. Não foi, deixei o peso só no carisma. E esse é um dos principais pontos das pessoas que elas têm um dom natural, que nasca com uma parada legal, assim. Elas focam em quê? Em deixa a vida me levar. Fala, pô, eu já sou bom, por que eu vou melhorar? Não, deixa aí, deixa aí. E aquelas pessoas que se destacam de fato naquilo são as pessoas que olham para o ponto positivo delas e falam assim, eu vou focar nisso. Vou focar nessa paradinha. Ok? É uma conversa longa, gente, mas então, vamos lá, resumindo a ópera aqui, por onde você começa pelo seu porquê. Logo em seguida do porquê, logo em seguida, a gente vai começar a trabalhar a expressão, ok? Porque a nossa expressão, ela vai dar segurança pra gente. Então, quando a gente começa a trabalhar a expressão, e não vai trabalhar, pelo amor de Deus, não vai trabalhar a expressão como um todo. Separa a sua expressão. Separa, por que você quer? Separa, pô, eu erro, eu sou muito. A minha dificuldade maior é a dicção. A minha dificuldade maior é tom de voz. A minha dificuldade maior é a respiração. E você se identifica isso, você começa a identificar isso. Tá? E aí você começa a trabalhar isso. E tem vídeo longo aqui no perfil, no canal, falando sobre várias coisas desse aspecto. Pô, eu identifiquei, Elisa, que o meu problema é expressar aquilo que eu penso. Eu não consigo colocar em palavras. E quando você vai no podcast, por exemplo, que eu falo como melhorar a sua expressão, você vai entender que são 2 pontos que você pode não conseguir colocar em palavras, tá? E eu não vou explicar ele aqui porque eu vou deixar você curioso para você ir lá e entender, ok? Então procura lá como se expressar melhor, tá? E é relacionado ao nosso vocabulário, tá? Não é relacionado à nossa dicção, ao nosso corpo.
É no vocabulário. Como que você se expressa melhor, beleza? Identificou, pelo amor de Deus, agora que você sabe aonde que tá o problema, o que você faz? O que você faz toda vez que se identifica onde está o problema? Você vai lá e resolve ele, tá? E como que você resolve? Com técnicas. É a melhor forma, eu não descobri outra forma. Tem pessoas que tentam por intuição, tem pessoas que tentam, cara, mas sério, que você vai tentar fazer um bolo por intuição, sendo que existe uma receita? É sério isso? Você aprende com intuição a como limpar um tênis, mas não a falar em público, tá? E às vezes por intuição você limpa errado. A dobrar uma roupa, cara. Dobrar uma roupa. Você fala, não, é intuitivo, né? Você olha, você fala, dobra aqui a manga, isso, aquilo. Mas existe um jeito que a roupa fica bonita ali, ó, dobradinha, tranquila. Show de bola. Se existe um passo a passo, por que você não segue? Tá, vai lá, não queira aprender a dirigir sozinho. Tem autoescola, tem pessoas que podem te ensinar, você pode se apoiar. E o tempo todo a gente faz isso. A gente faz isso o tempo todo. Para pra pensar se você quer ir na panificadora que tá vazia ou na panificadora que tem um monte de pessoas ali. Cara, na panificadora que tá vazia, provavelmente tem alguma coisa errada naquele lugar. A panificadora que tem 4, 5 pessoas ali, você fala, opa, ali parece ser melhor. E você toma decisões baseadas nas decisões dos outros. O tempo todo. Quando você clica num vídeo, é por causa da visualização. É o segundo ponto que você olha. Quando você vai comprar uma parada, pô, você vai ter um comparativo. Sabe? Você não vai comprar... Você vai comprar a Coca-Cola ou você vai comprar o Schweppes? O Schusniggles? Você vai comprar Coca-Cola porque você já conhece. Então o tempo todo você toma decisões baseadas naquilo que você conhece e nas decisões dos outros. Então, se eu tô falando pra você que existe um passo a passo, existe técnica, a melhor forma pra você aprender a dominar a sua fala em público sem medo é você dominando a sua timidez e dominando a sua expressão, é porque eu já passei por esse processo, já ensinei esse processo para outras pessoas. Tá? Não tô tirando sovacos aqui, não. São anos fazendo isso, ok? E vai lá e treina, cara. E treina pra ser o melhor orador do mundo? Não. Treina 2, 3 minutinhos por dia. Começa com uma coisinha de cada vez. Começa primeiro com a dicção. Opa, beleza, trabalhei a minha dicção, legal. Agora, onde mais eu tenho problema, tenho dificuldade? Ah, tenho dificuldade com o meu corpo. Tenho dificuldade de não saber o que eu faço com a mão, o que eu faço, se eu me mexo muito, se eu coço ou se eu não presto atenção. O que você faz? Você vai lá e trabalha corpo. Depois que você começou a trabalhar corpo, trabalha o corpo por uma semana, e é 2, 3 minutos, cara. 2, 3 minutos. Tem um podcast inteiro aqui que eu falo sobre como você melhorar a sua expressão corporal pra você falar em público. Não é pra você ser um ginasta, é pra você falar em público. Tá? Vai lá e melhora isso, ok? Depois, eu tenho muita dificuldade com expressar aquilo que eu penso. Vai lá e trabalha, tem várias técnicas para isso. Você vai lá e trabalha isso, ok? Eu tenho muita vergonha, tem negócio com timidez, isso aqui, tem vídeo aí falando sobre o nosso medo de se expor, sobre como que a gente tem mais segurança, sobre isso, sobre aquilo. Tá tudo aí, tá bom? Tá tudo aí. Eu espero que eu tenha te ajudado a colocar no teu mapa, tá? As dificuldades que o falar em público pode trazer e os grandes benefícios que ele pode trazer, tá? O grande benefício que eu sempre bato na tecla aqui é que paz não se compra. Não tem como você pagar pela paz. Tipo, estipular um valor. Você tem como você pagar pela paz, mas não tem como você, sabe, pagar pra você, no seu coraçãozinho, ter paz. Você pode pagar por segurança. Você pode contratar um segurança. Você pode colocar muro, você pode colocar cerca, isso, aquilo. Mas você está se prendendo para você ter segurança. Você está se privando de coisas para você ter segurança. Tudo tem um viés, tudo tem um porquê, tudo tem ônus e tem bônus, ok? Então pensa aí, e o falar em público te traz muito mais bônus do que ônus, beleza? E não significa que você saiba fazer, que você precisa fazer o tempo todo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar o tempo todo. Cara, eu passo 70% do meu dia quieto, sozinho, falando comigo aqui, ó, no pensamento. Eu aprendi a gostar de mim. Mas os outros 30% eu falo bastante. Eu falo muito. E as técnicas me ajudam muito. Por exemplo, ontem foi um dia que eu falei o dia inteiro. De manhã eu fiz episódio de 50 minutos como o de hoje. Fiz episódio de 50 minutos aqui pra você, no domingão. Depois disso eu fui lá ajudar a minha mãe com as coisas dela de costura. Depois disso, eu fui trabalhar com edital, mexer, falar, falei, li um monte de edital, conversei com os meninos e tal. Terminei 1h da manhã, eu comecei ontem às 8 da manhã falando e terminei 1h da manhã falando, sem parar. E não é por isso que eu tô aqui hoje sem voz. Entendeu? Porque eu utilizo técnica.
Agora, para pra pensar, se você fala um dia inteiro, falar o tempo todo, assim, é falar da mesma forma que eu tô falando nesse episódio aqui. É o tempo todo, sem pausa. Se você faz isso sem técnica, no outro dia você não tem voz. Tá? Ou você prejudica muito. Faz isso por 5 dias seguidos pra ver o que acontece com você, tá bom? Enfim, gente, é isso. O episódio tá longo demais. Eu queria ter feito o episódio mais curto? Queria, mas eu acho que são assuntos que são muito densos. Eu procuro sempre trazer em 50, 30 minutos para ficar mais fácil para você digerir. Para ficar mais fácil para você, pô, vou aproveitar esse episódio e tal. Mas enfim, é isso, tá? Amanhã a gente tá aqui de volta no Instagram, Elisander_JR. Lembra do nosso evento, a gente vai ter um evento dia 24 de março, gratuito. Eu ainda não disponibilizei o link para você se inscrever, mas quando disponibilizar, vai lá e se inscreve, cara. Eu tô separando um conteúdo massa pra gente, pra esse dia, tá bom? Um beijo. Vai treinar, vai trabalhar, tá, Valkyria? Vai treinar lá essa tua timidez aí, vai trabalhar essa sua expressão, como se expressar lá com os pais, tá bom? Com seus colegas. E tudo é treinável nessa tua vida, tá? Primeiro você controla, depois você melhora, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Pera aí, deixa eu fechar aqui. Aí, tchau, tchau.